Oi, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre avaliação de composição corporal. A avaliação de composição corporal é um método muito importante para o acompanhamento nutricional, né? É uma ferramenta importante para o nutricionista medir, de alguma forma, a evolução do paciente em relação à dieta. Né? Então a gente quer saber aí como que a pessoa está se comportando, né, em relação ao estímulo da dieta que a gente deu. Em qualquer método de avaliação, a gente vai medir principalmente o percentual de gordura corporal, né? Então, quanto do seu peso corporal é de gordura, quanto do seu peso corporal é de massa magra, certo? Então, a maioria das avaliações vão dar esses dois componentes. Por que que isso é importante, né? Muitas intervenções às vezes mexem com o peso corporal do paciente. Então, alguém pesa lá 70 quilos, passa a pesar 68, né? Então, ela perdeu 2 quilos. Mas é importante a gente saber se esses 2 quilos perdidos foram de gordura, né? E não, ninguém quer perder massa magra normalmente, né? Ou até, às vezes, a pessoa perdeu mais peso de gordura, né? Então perdeu 3, 4 quilos de gordura, mas ganhou 2 de massa magra, né? Então tem paciente, às vezes, que está pesando 70 e continua pesando 70 durante o acompanhamento, mesmo numa dieta de restrição, mas como a pessoa está treinando força, está fazendo musculação, ela está ganhando gordura, ganhando massa magra e perdendo gordura, né? O peso dela continua constante, ela está evoluindo, né? Mas se olhar só pela balança, ela não consegue descobrir. Tá? A gente tem dois principais métodos aí de avaliar a composição corporal, né? Então, a gente tem a avaliação pelo adipômetro, né? Então, por dobras cutâneas, e a avaliação por bioimpedância. Eu vou explicar um pouquinho a diferença dos dois, né? Que tem prós e contras aí nos dois casos, porque é uma dúvida frequente, né, em consultório. A bioimpedância, ela é um equipamento, né, que mede, então parece uma balança, não sei, né, se já viram, mas parece uma balança que tem eletrodos, né, para você colocar o pé, então tem que subir nessa balança descalço, né, e tem para colocar a mão, tá? E aí o equipamento passa uma corrente elétrica de baixa intensidade, então ninguém sente nada quando faz o exame, né? E pela quantidade aí, pela composição corporal, ele vai ter a corrente vai ser facilitada, então vai transmitir de forma mais fácil, ou ela vai ter mais resistência. Quando a gente tem mais gordura, ela tem mais resistência, então ela vai transmitir de forma mais lenta, né? E o equipamento consegue perceber isso, tá? A corrente, né, conduz por água, né? Então ela consegue conduzir pela parte muscular, pelo que é líquido, o que não é gordura do nosso corpo. Tá? Então, por isso que ela faz essa diferença. De toda forma, né, é uma estimativa de composição corporal. Como assim? Né? Nenhum método mede quanto a gente tem de gordura. Todo método estima de um jeito diferente. Né? Aqui no caso da bio, ela está estimando, então, por essa velocidade que a corrente transita em nosso corpo. Aí ela vai ter uma equação que vai usar esse dado, né, da velocidade e vai transformar isso no percentual de gordura. Tá? Então aí vai dizer lá, se faz o exame, ela vai dizer do seu peso total, 20% é gordura corporal, o restante é massa magra, tá? Como é um método que depende muito da água corporal, né? Ela é sujeita a alguns erros, tá? Então ela tem um protocolo que a gente tem que fazer muito certinho antes de fazer o exame. Tá? Então, por exemplo, a gente tem que manter hidratação, não pode consumir alimentos diuréticos, né? Café, por exemplo, pode atrapalhar a medida. Tem que garantir que o intestino esteja funcionando legal também no dia que vai fazer a medida, que a hidratação esteja igual, que não tenha consumido bebida alcoólica, que não tenha feito exercício físico antes da medida, porque isso mexe também com o balanço hídrico. Mulher em período menstrual pode alterar o resultado. Então são uma série, alguns medicamentos diuréticos também, são uma série de fatores que a gente tem que cumprir, um protocolo que a gente tem que cumprir para que o exame não tenha alteração. Como assim? Se um dia você vai mais hidratado, outro dia você vai menos hidratado, você pode ter uma diferença de percentual pelo exame, mas que não é real, não teve mudança real de composição corporal. Então esse é o erro embutido aí que a gente diz que o exame tem. Certo? Então ele tem vantagens, porque o erro dele é do protocolo, né? Então o paciente que tem que garantir todo esse protocolo aí, para a gente minimizar esse erro que ainda existe, tá? A gente nunca exclui todo o erro da medida, né?
Mas ele como é um equipamento que faz a medida, ele não tem o erro do avaliador. Então, se você faz uma bioimpedância que seja o mesmo equipamento, né, em um lugar e faz em outra clínica, a tendência é que ela tenha um valor parecido, porque é o mesmo equipamento, a mesma forma de medir e a mesma equação, certo? É chatinho o protocolo, tá? Então, como nem todo paciente cumpre tão certo, pode estar dando erro aí da medida. A outra forma que a gente faz para avaliar a composição corporal é a antropometria através do adipômetro. O adipômetro é um equipamento que a gente tem como se fosse uma pinça, tá? E aí a gente tem pontos certos no corpo do paciente, né? Que a gente vai fazer a medida da espessura da dobra. Então a gente puxa, né, uma dobrinha de gordura e mede, né, aqui em milímetros qual que é a espessura dessa dobra, tá? E aí a gente tem uma equação. Também é uma equação que vai estimar, então, a composição corporal. Tem várias equações, né? Normalmente aí tem que até ver se está comparando com a mesma equação. E aí a gente tem, então, essa equação vai pegar as dobras corporais e estimar quanto de gordura e quanto de massa magra esse paciente tem. Tá? Qual que é o erro aqui nesse método, né? O erro está no avaliador, tá? Em quem mede. Tá? Se não é uma pessoa treinada, né, se não é uma pessoa que faz sempre a avaliação, ela pode errar ao pegar a dobra, né? Então às vezes pegar um pouquinho mais para cima, às vezes mais para baixo, beliscar mais forte, beliscar menos gordura, né? E ter esse erro aí na medida e principalmente o erro, né, entre avaliadores. Tá? Então um dia você faz a medida com a Nutri, no outro dia você faz o mesmo protocolo, o mesmo equipamento, mas com o personal, por exemplo, e aí o jeito de medir das pessoas podem ter uma pequena diferença e isso pode também atrapalhar, né, o resultado. Como que a gente minimiza isso, né? Por exemplo, no consultório sempre sou eu que faço a avaliação, não tenho nenhum outro, não deixo ninguém avaliar os meus pacientes, tá? E aí tanto na bio quanto, né, com o adipômetro, né, a gente tem que entender isso, que as medidas são falhas, né, que elas dão uma estimativa de composição corporal, mas o que a gente precisa delas é para a gente ter essa noção de evolução, né? Então o paciente às vezes gosta, né, de ter aquela informação, eu tenho 20%, eu tenho 15% de gordura, mas o número é o que menos importa, né? O que a gente quer ver é a variação desse número ao longo do tempo em relação ao estímulo que a gente deu com a dieta, é o estímulo que a gente deu com o exercício, tá? Então o mais importante é isso, a gente medir evolução. Tá? Então escolher um método, né? Então lá no consultório a gente faz com dobras, né? Eu prefiro, né, fazer, porque eu já faço há bastante tempo, tive treinamento, né, para fazer. Eu sei que eu já minimizei o meu erro, né, por praticar muito, né? Então isso faz com que se eu sempre meço, eu não tô tendo variação minha comigo mesmo, né? E quando tem variação no número, realmente é porque o paciente mudou composição corporal. Eu prefiro usar o adipômetro porque não tem esse protocolo que o paciente tem que cumprir, que é muito chato. Então não tem essa coisa de deixar de fazer o exercício, do inchaço, do período menstrual. O erro em relação a isso é muito menor do que na bioimpedância, tá? Mas os dois são métodos, isso é importante também, né? São dois métodos validados para avaliar a composição corporal. São dois métodos até parecidos no sentido quando a gente usa eles, né? Para avaliar se realmente ele é reprodutivo, se ele realmente mede, né, a composição corporal de forma eficiente. Os dois têm notas parecidas, vamos dizer assim, tá? Apesar de serem protocolos diferentes, tá? Preciso fazer a bio, né? Eu preciso fazer o adipômetro. Não, gente, a gente teria até outros meios de avaliar, né? A gente está agora com as consultas online, né? Não era permitido antes para o conselho, a gente começou a fazer de forma mais recente. E aí a gente não usa nenhuma das medidas para ver evolução do paciente. Então a gente pode medir a evolução de outros meios, tá? Eu sempre complemento a minha avaliação com o adipômetro com outras medidas, para a gente ter mais informações e saber mais como que está evoluindo a composição corporal do paciente, né? Então, o que que eu faço além de dobras, né? Eu também meço circunferência abdominal, também meço circunferência de braço relaxado e de braço contraído, tá? Para a gente conseguir saber aí como que está evoluindo, vamos dizer assim, a composição corporal do paciente e a gente ter conclusões mais acertadas, tá? Como é um método que tem erros, a gente precisa de mais informação para concluir a mudança, tá?
tá? Então, vou dar um exemplo, né? Às vezes as dobras mudaram um pouco, né? Mas o paciente teve uma percepção de diminuição de volume abdominal, roupa mais leve, por exemplo, percepção conta muito também, né? A gente mede a circunferência abdominal, reduziu, né, de forma significante, é uma medida que já tem um erro mínimo aí, a gente passa a fita na altura do umbigo paralelo ao chão, bem difícil a gente errar essa medida. Vê que a circunferência de braço reduziu, também relaxado, manteve contração de braço, tá? Então a gente consegue afirmar que a pessoa perdeu gordura, mesmo que foi pouco a variação aí das dobras, né? Com a bioimpedância a mesma coisa, o ideal seria complementar essa avaliação, porque às vezes, como eu falei que tem esse errinho do equipamento, o equipamento não consegue medir uma mudança de composição corporal pequena, né? Às vezes dá que foi um número parecido, então o percentual de gordura tava 20, continua 20. Aí você fala, não deu resultado, fiz a dieta por tanto tempo, né? E não é bem assim, às vezes você vê que mudou a circunferência da cintura, né? Você percebe mudança nas roupas, tá? Então isso tudo conta. No online eu tenho usado foto, né? Então o paciente avalia e faz as fotos dele mesmo, né? Com a câmera bem de frente, ele de lado e de costas, né? E peço para o próprio paciente fazer peso corporal e fazer a medida de circunferência abdominal e de braço, tá? Então a gente tem o olho, né, na foto, a gente consegue perceber mudança e a gente tem essas medidas de circunferência que também ajudam a ter mais informação, né? Quando a gente perde gordura, dificilmente não mexe na circunferência abdominal. Então essa é uma medida que todo mundo pode fazer e que complementa qualquer avaliação. Certo? Existem inúmeras outras formas que a gente pode, né, medir, de complementar a avaliação. Eu falei as mais comuns e como eu gosto de complementar. Mas se ficou alguma dúvida sobre o tema, manda aqui nos comentários, tá? Pode me falar que eu tento responder para vocês. Beijão, tchau, tchau.